Salve corintiano, salve corintiano, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigões, eu estou vendo aí alguns comentaristas, inclusive torcedores, que estão fritando o Ramon Dias. Eu sei que todos nós brasileiros temos um pouquinho de treinador. Isso já faz parte da nossa essência. Nós já nascemos praticamente jogando bola, assistindo um jogo de futebol. E essas experiências nos faz ter uma opinião e até mesmo uma escalação diferente da maioria dos técnicos dos nossos próprios times ou clubes. Agora, a maioria já está pedindo a cabeça de Ramon Dias, fritando o técnico do Corinthians. Deixa eu relembrar a cada um de vocês. Ramon Dias trouxe dois importantes jogadores para o elenco do Corinthians. Um deles é José Martínez e o outro é André Carrídio. A pergunta que eu faço é: se não fosse o pedido de Ramon Dias, quem viria para poder estar compondo o elenco do Corinthians? Ah, Marcelo, o que não falta são opções. Será mesmo? Uma outra reflexão: Ramon Dias foi contratado para poder tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele está fazendo um bom papel? E uma outra pergunta que eu gostaria de estar fazendo a você. Algumas semanas atrás, muitos, inclusive você, torcedor, estava pedindo para que o Corinthians saísse da Copa do Brasil, saísse da Copa Sul-Americana e focasse no Campeonato Brasileiro. E agora você começa a fritar técnico Ramon Dias porque o time não atuou bem? Ah, mas ele escalou mal, ele quis inventar contra o Flamengo. E se viéssemos com a mesma formação de sempre? Será que o time daria certo na linha de 3 zagueiros, colocando Igor Coronado e Rodrigo Garro desde o início? Nós vimos no jogo pelo Campeonato Brasileiro e não rendeu nada. Existe um jogador que com certeza iria desequilibrar este jogo, que é Memphis Depay. Corinthians que correu contra o tempo para poder inscrever o jogador e a CBF negou, dizendo que o expediente havia encerrado. Engraçado que para alterar a data da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo foi alterada às 19h30 de um sábado. Mas ok, não estou aqui reclamando, chorando ou dizendo que faria diferença, mas que faria, com certeza faria. Agora, amigões, cuidado com o que você consome. Muitos desses comentaristas, setoristas, inclusive torcedores, talvez não esteja torcendo pelo time. Algum desses comentaristas aqui, no jogo após a derrota do Corinthians para o São Paulo, estavam assim, ó, com a mão, esfregando. Eu lembro disso. São os mesmos que diziam que o Corinthians tinha que abrir mão das Copas. São os mesmos que diziam que o Corinthians tinha que focar no Campeonato Brasileiro. E são os mesmos que hoje estão dizendo que o técnico Ramon Dias é interino, não é técnico de verdade. Amigões, vamos voltar alguns meses atrás. O Corinthians, na mão do Antônio Oliveira, era o time que menos fazia gol, estava na frente apenas de Atlético Goianiense, tinha a defesa mais vazada. Ah, mas Antônio Oliveira não tinha André Ramalho. Ué, não tinha André Ramalho, Antônio Oliveira jogava com 3 zagueiros e mesmo assim não funcionava defensivamente. E sempre o destaque do jogo era sempre o goleiro. Ou era o Cássio ou era o Carlos Miguel. Com a chegada do Hugo Souza, trouxe um pouco mais de instabilidade para a defesa, já que Matheus Donelli não passava tanta segurança. Só que vocês estão se esquecendo que o Corinthians teve uma final contra o Atlético Paranaense e o time se doou, o time se entregou, correram tudo que tinha. É óbvio que o time no domingo estaria cansado no jogo contra o Flamengo. E nós estamos falando do melhor elenco que temos no futebol brasileiro hoje. Ou estou mentindo? Se fosse um jogo contra o Vasco, o Atlético Mineiro, ok. Mas não, nós estamos falando do Flamengo, que a diretoria rapidamente demitiu o técnico Tite, trouxe o Felipe Luiz, que conseguiu trazer novos ânimos para o time, que acabou refletindo em campo. Agora, alguns de vocês pediam a volta de Tite. Vamos pensar um pouquinho. No início do ano, o presidente Augusto Melo foi com todas as forças para contratar o Tite. Qual foi a resposta dele? Que ele não tinha intenção de treinar nenhum time do futebol brasileiro. E o que aconteceu? Ele foi treinar o time do Flamengo. Palavras dele sobre o Campeonato Carioca,
que era um dos campeonatos mais charmosos que tinha no Brasil, desqualificando o campeonato que inclusive ele já foi campeão. Outra coisa, dizendo que a torcida do Flamengo era mais apaixonada do que a torcida do Corinthians. E para finalizar, ficou todo ofendidinho quando a torcida do Corinthians acabou xingando. É óbvio, meu querido, você está na Neoquímica Arena. Queria o quê? Que fosse ovacionado depois de tudo que você disse? Obviamente que não. Uma outra questão é a multa que o Corinthians terá que pagar caso demita Ramon Dias, clube que está tentando se equilibrar financeiramente, e a multa do técnico Ramon Dias é pesada, é alta, é cara. O Tite é contrário à gestão de Augusto Melo, pois ele tem muita proximidade de André Sanches, que tem uma enorme rivalidade com a gestão de Augusto Melo. Inclusive, ele junto com alguns conselheiros pedem o impeachment de Augusto Melo. Então, amigones, não seja enviesado, entra nessa onda, não seja massa de manipulação, onde o maior prejudicado será o Corinthians. Então, ao invés de ficar pedindo a cabeça de Ramon Dias, fritando Ramon Dias, dê a sua opinião, faça sua crítica, é válida. Agora, pedir que ele seja demitido já é um pouco de forçação. Ainda mais na reta final do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 8 jogos para terminar o campeonato, e o que é mais importante no ano, mais do que título paulista, da Copa do Brasil, do que a Sul-Americana, do que Libertadores, é a permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas eu não aguento mais ser zoado. Amigones, o Corinthians está entre os 4 da Copa do Brasil, entre os 4 da Copa Sul-Americana, e com uma única vitória pode jogar 5 times na zona de rebaixamento. O Corinthians pode ultrapassar num jogo só 5 times, pulando da 17ª para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores disseram que estão exaustos pelas sequências de jogos. Amigones, é um jogo a cada 3 dias. Não há condicionamento físico que resista. Ah, mas o Corinthians veio de 11 dias de data FIFA. Sim, mas você acha que é folga? Não é folga. É treinamento com a musculatura, é treino tático, é um desgaste físico. E o jogo contra o Atlético Paranaense, o segundo tempo, o Corinthians correu os 45 minutos inteiros. E para finalizar, tem um indivíduo aí, um comentarista, dizendo que a torcida do Corinthians contra o Flamengo ficou calada. Aonde, meu querido? Aonde? Você ficar assistindo o jogo do sofá da sua casa, de uma determinada emissora, é óbvio que você vai ouvir a torcida do Flamengo, porque o microfone foi colocado lá na torcida. Porque quando você vai no estádio da Neoquímica Arena, e quem vai sabe muito bem, a torcida do Corinthians canta os 90 minutos sem parar. E dizer que a torcida do Corinthians ficou calada? É pra rir, é pra rir.